Muito bem, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal Escola da Vida Maior. Meu nome é Sidney Cabral e hoje nós vamos dar continuidade àquela nossa série de vídeos sobre obsessão e desobsessão. Obsessão e desobsessão, que é o nosso tema principal e que nesta série nós subdividimos em vários subtítulos ou subtemas, os quais nós discutimos inicialmente, buscando ou com a proposta inicial de buscar sempre o esclarecimento ou a educação do nosso comportamento para que nós evitemos assim ou que nós possamos nos proteger deste escolho que é a obsessão. Falamos inclusive de que a auto-obsessão é muito mais comum e muito mais gravosa do que a própria interferência externa de companheiros do plano astral que, por qualquer motivo, queiram nos perturbar. Esta é a realidade, é qualquer motivo mesmo, porque nem sempre eles tiveram ou têm uma ligação estreita de outras vidas conosco, enfim, um propósito definido decorrente das nossas relações anteriores. Muitas vezes é simplesmente o propósito de praticar o mal com interesses outros que nós não sabemos definir até que passemos a pesquisar através das reuniões espiritistas de cunho mediúnico, chamadas reuniões de desobsessão. Então é o que nós queríamos para esta nossa aula, que é a 7ª aula. Na realidade eu não gosto de chamar de aula, mas é que nós nos acostumamos, e sim um encontro de reflexão, pois a nossa proposta com o projeto Escola da Vida Maior é educativo através da reflexão. Quando nós refletimos, nós conhecemos a nós mesmos. Este é o processo autoeducativo chamado de autoconhecimento. E quando nós temos o autoconhecimento, temos mais domínio, portanto, mais equilíbrio. Com o equilíbrio conquistamos a harmonia e com a harmonia somos mais plenos e, portanto, mais felizes. Repetimos isso inúmeras vezes sem qualquer receio de estarmos sendo prolixos na nossa fala, porque achamos isso essencialmente importante para que nós não nos desviemos do nosso propósito e tampouco estacionemos na senda do progresso. Bom, dito isso, fica bem claro que nós não estamos aqui pretendendo ensinar a ninguém como realizar técnicas ou reuniões de desobsessão. É claro que temos um propósito prévio com a apresentação deste nosso conteúdo, que é mais adiante, sim, discorrermos sobre técnicas que nós já experimentamos, que achamos bastante interessantes e eficientes para atingir o processo da libertação das almas acrisoladas, obsessor e obsediado. Mas, de certo, por uma questão ética, como já deixamos claro nas aulas anteriores, nós não vamos entrar em minúcias que são próprias das reuniões particulares em casas espíritas. Por isso, esta provavelmente será a nossa última aula. Eu prometi 6 aulas e aqui nós já estamos indo para a 7ª aula. Portanto, temos então um bônus, uma aula a mais. E as próximas aulas, se assim aqueles que nos assistem desejarem, poderão ser requisitadas através de um encontro que nós poderemos agendar. Basta entrar em contato conosco através do canal escoladavidamaior.com, deixar um comentário de interesse ou entrar lá no nosso site escoladavidamaior.com ou no site membros.escoladavidamaior.com, onde você poderá encontrar um botãozinho com o nosso WhatsApp, através do qual você poderá se comunicar conosco, dizendo: Sidney, eu tenho interesse no assunto, sou voluntário em uma casa espírita e gostaria de saber mais sobre o assunto. É claro que nós não arrogamos ou não pretendemos nos arrogar autoridade no assunto. Somos apenas pesquisadores bastante interessados neste assunto e este assunto faz parte da nossa vida já há um bom tempo. E é por isso que nós, desta forma,
compreendemos que tudo aquilo que aprendemos e é útil para nós, é importante que seja também compartilhado com mais e mais pessoas. Então, ficamos combinados desta forma. Se você quiser saber mais sobre o assunto, basta entrar em contato conosco. Tenha certeza que o seu contato será muito bem-vindo, porque o que nós mais gostamos é de conversar sobre este e outros assuntos da vida espiritual. Bem, passemos então para aquilo que eu separei para nós conversarmos nesta tarde. Vocês viram que o processo desobsessivo é um processo de esclarecimento antes de tudo. Nós podemos resumir de forma bem técnica que, em uma reunião espiritista, o caráter da desobsessão se reveste de dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto psicoterapêutico e o segundo aspecto é o aspecto pedagógico. Quando falamos de psicoterapia, nós estamos falando não daquele divã onde você fica sentado com o seu psicólogo ou psiquiatra conversando de longa data. Nós estamos falando do conhecimento, antes de tudo, sobre os comportamentos da vida humana ou os comportamentos do indivíduo humano, para que aí nós tenhamos a habilidade suficiente para detectar qual é o motivo central da aflição daquele espírito comunicante que vem conversar conosco. Enfim, a ideia central é o monoideísmo. Quando nós identificamos o monoideísmo que lhe é próprio, vem a segunda parte, que é cuidar urgentemente deste processo intrincado, debelando ou livrando o nosso companheiro daquela ideia central. Para isso, nós poderemos utilizar recursos tais como a sugestão mental, a hipnoterapia e a magnetização. Falamos também em outras aulas que muitas vezes é necessário que nós estabeleçamos um vínculo de confiança quando houver uma resistência muito grande à aceitação de que nós estamos ali para auxiliar aquele companheiro comunicante e não simplesmente para julgá-lo, para reprovar as suas ações, para libertar o encarnado que está vinculado ao seu jugo energético ou mental. Porque de outra sorte, sem essa relação de confiança, nós não conseguiremos ajudar nem o encarnado e sequer o desencarnado. Ambos ali se encontram em processo análogo de tratamento espiritual. É aí que, para que haja esta relação de confiança, nós entramos com a outra parte. Saímos um pouco, portanto, da psicoterapêutica, com os passos iniciais de identificação das causas monoideísticas e passamos agora para o processo pedagógico, que nós poderíamos chamar de pedagogia do amor. Quando falamos de pedagogia do amor, não estamos falando do amor meloso, tratar o comunicante como se fosse uma criancinha, chamando de meu queridinho, meu irmãozinho, somos todos filhos de Deus, filhos de Jesus, precisamos nos entender e aprender a perdoar. Não é esse tipo de pedagogia da evangelização, da doutrinação. Quando falamos de pedagogia e nos referimos ao amor, é que nós devamos manter naquele instante um comportamento altruístico, ou seja, nos interessando muito por ele e demonstrando isso através dos nossos sentimentos, mostrando que naquele instante não existe pessoa mais importante na face da terra do que ele próprio, abrindo mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que é inerente ao indivíduo humano, para dedicarmos-nos de coração à busca de soluções para aquele problema que está sendo a nós apresentado. Mas a pedagogia do amor também envolve em determinados momentos a necessidade de energia. E quando nós falamos de energia, não estamos falando de repreender. Você está errado, você sabe que você não pode fazer isso, você sabe que você planta aqui e você vai colher aqui, nós colhemos aquilo que semeamos. Olha, tudo que você está fazendo para ele vai reverter para você em forma de expiações ou de provas no futuro. Não, energia também não significa isso. Energia é simplesmente não realizarmos sessões ou cedermos aos seus caprichos. Do tipo, o espírito
é uma energia senciente, ou seja, ele tem consciência. Por mais que a sua consciência seja tacanha e voltada aos aspectos puramente materiais, de mando, de posse, ainda assim ele é um ser inteligente. E ao invés de nós conseguirmos orientá-lo, se externarmos apenas doçura e brandura, sem que nós nos posicionemos de forma sim, sim, não, não, isso, tudo bem, isso, de forma alguma, é muito provável que ele reverta toda a situação, percebendo a nossa fraqueza e fazendo solicitações que, se irresponsavelmente ou inconscientemente nós não nos percebermos e cedermos, ele terá ganho não só uma vítima, mas duas. O consulente que nos procurou e nós outros também, porque ele perceberá que ele também consegue nos manipular. É muito importante, por isso, a primeira parte, que é a psicoterapêutica, entender, através dos estudos que nós realizamos sobre o comportamento humano, o que é necessidade e o que é desejo, para que nós possamos trabalhar baseados exclusivamente nas necessidades daquele indivíduo. Porque se ele está na casa espírita, ele é um enfermo, é uma alma enferma. E sendo uma alma enferma, somos nós que sabemos quais são as suas necessidades, porque nós somos os psicoterapeutas e não ele. Ele pode, no momento da dialogação, muito bem entender, por exemplo, que a sua necessidade é se vingar, quando não. A vingança é a sua enfermidade, é a sua doença, é o seu monoideísmo. Ele pode muito bem entender que, se ele não pode atacar o consulente naquele momento, ele não tem nada a fazer na casa espírita. Então ele dirá, eu vou embora porque aqui eu não posso fazer o que eu quero. Neste momento você diz, não, já que você veio, você vai esperar um pouquinho e nós vamos conversar só um pouquinho. E aí ele se sente prisioneiro e ele vai dizer para você, mas vocês não falam de amor? Vocês estão me prendendo? Nós diremos de maneira alguma. Em breve você será liberado, mas já que você veio aqui, aproveite um pouquinho, converse comigo um pouquinho. Conversar sobre o quê? Eu não tenho nada para conversar. E aí nós entramos com a parte da psicoterapia, que é justamente apresentar-lhe, como já dissemos em encontros anteriores, a situação em que ele se encontra naquele instante. Alguns poucos exemplos nós demos, outros das técnicas variadas que envolvem a sugestão mental, que envolvem a hipnoterapia, que envolvem a magnetização, como nós já dissemos, falaremos destes aspectos apenas nos nossos encontros futuros, quando estivermos reunidos em um grupo de espiritistas interessados em aprender mais. Ou seja, se vocês desejarem, como nós já dissemos, poderemos fazer um estudo juntos. Mas um exemplo que eu dei em encontros anteriores, não sei se foi na aula 6, aula 5, é de, por exemplo, antes de você ir embora, você poderia matar a sua sede, porque é provável que você esteja com muita sede neste momento. Ele pode aceitar e pode negar. Se ele negar, você pode insistir mais um pouquinho. Você tem certeza? Eu bebo com você também. Ele pode até dizer, o que eu quero beber não é isso. Eu quero uma outra bebida. Daí você pode até dizer a ele, ah tá, eu sei. Vou separar então para você esta outra bebida. E você entrega a bebida para ele. E aí ele vai tomar. E quando ele tomar, ele vai dizer, você me enganou. Isso aqui é água. Você disse que ia me dar outra coisa. E você replica, eu nunca disse que eu ia dar aquilo que você queria. Eu só troquei a bebida. Um copo d'água por outro copo d'água. Só que este copo d'água tem os recursos magnéticos que você necessita para curar suas feridas, para aplacar suas dores, para trazer a você mais disposição e ânimo, porque você está fragilizado. Perceba como você se encontra neste momento. Quando você faz isso, você está quebrando um padrão monoideístico e fazendo com que ele deixe o pensamento em circuito fechado de vingança, de rebeldia, de ir embora e se volte a si mesmo. E ele perceberá alguma mudança bem sutil naquele momento. Isso é só uma parte da ideia para que nós possamos compreender qual é o processo psicoterapêutico que nós devemos realizar nos trabalhos que envolvem a dialogação para conquistarmos a desobsessão.
Falamos então um pouquinho da psicoterapia, sugestão mental, hipnoterapia e magnetismo. Falamos um pouquinho sobre a pedagogia do amor e dissemos que a pedagogia do amor é altruísmo, não é doçura demasiada, não é proselitismo religioso, é altruísmo, é empatia. E que nesta pedagogia do amor também é necessário que haja energia quando for necessário. Sim e não. Isto é desejo e não é necessidade. Não é o doente que escolhe o medicamento, e sim o médico a quem ele busca se consultar. Por último, neste nosso encontro, que será um dos encontros ou talvez o encontro mais abreviado, é provável que fique uma interrogação na sua mente. Quais outros recursos, além deste tal copinho d'água magnetizada, com as medicações que você disse que fazem parte de suas propriedades, nós poderemos utilizar para debelar a rebeldia? É importante compreender que o dialogador não faz o trabalho sozinho. Nós dissemos lá nos primeiros encontros que ele precisa fazer um preparo prévio, e este preparo envolve os estudos evangélicos, os estudos sobre psiquismo e sobre mediunismo, envolve meditação e um preparo moral que lhe conferirá a possibilidade de um intercâmbio mais célere e efetivo com o guia espiritual que estará junto dele naquele momento, lhe inspirando o melhor caminho e a melhor estratégia para alcançar o objetivo de conscientização daquele nosso companheiro. Sim, conscientização, mais uma vez, psicoterapia e pedagogia. Quando falamos de psicoterapia, novamente, é entender a problemática humana e, uma vez entendendo a problemática humana, utilizar os recursos que forem necessários para debelar aquela ideia fixa. Novamente, sejam sugestões mentais, seja hipnoterapia, seja magnetismo. E da parte pedagógica, fica subentendido a orientação. Então, quando nós falamos daquela aguinha abençoada, nós estamos falando de recursos magnéticos que poderemos utilizar para gerar aquele vínculo de confiança. Enfim, uma vez que ele se sente bem, ele percebe que eu não lhe quero mal. Essa é a parte altruística que nós falamos. E, confiando em nós, a sua aceitação sobre as propostas seguintes será muito maior. Fora isso, já que nós temos um guia espiritual nos auxiliando, vez por outra ele nos sugere coisas do tipo: se nós não estamos conseguindo atingir aquele companheiro, modificar-lhe o comportamento ou ganhar-lhe a atenção através do raciocínio, a sugestão é atacar diretamente o coração, o campo dos sentimentos. Nós projetamos as nossas atenções neste momento, portanto, diretamente no chakra cardíaco, sem dizer nada, mesmo que ele não perceba, colocando as nossas melhores intenções de amor, enquanto a espiritualidade superior, os nossos guias espirituais, nos sugerem convidar um ente querido. Quando nós falamos de convidar um ente querido, uma pergunta que nos surgiu em um dos cursos ou escolas de educação mediúnica em que nós estávamos trabalhando foi a seguinte: sempre será a mãe, o filho, um familiar próximo que estará ali presente no momento em que for evocado para modificar as disposições daquele companheiro? A resposta que eu dou hoje, sem pretensão de dizer que isto é um fato e que não existe a inverossimilhança deste fato não ocorrer, é a seguinte: nós sabemos que os espíritos, quando partem em condições mais diversas. Nem sempre o familiar que nós evocarmos poderá estar em condições de atender o nosso chamamento. Por isso, a espiritualidade superior, os guias do trabalho, já preparam toda uma estrutura prévia com plano A, B, C e até o plano W ou Z, para que haja um atendimento e uma solução eficaz para aquele comunicante. Poderá ser que a mãe, irmão ou familiar da última existência deste companheiro espiritual não estejam em condições de nos atender o chamado. Poderá ocorrer, portanto, de que outro ente querido de vidas pregressas e que aquele comunicante sequer se lembre, se apresente em substituição àquele outros. Quando isto acontece, é muito fácil de detectar.
Basta que nós perguntemos: você conhece esta pessoa? E ele responderá: não. E nós diremos: não tem problema, apenas sinta no teu coração o quanto de sentimento ele tem por ti. E é porque nós estaremos trabalhando no campo emocional através do chakra cardíaco que os elos do passado se estabelecerão, primeiramente no campo emocional, e esta energia, que é uma das mais fortes, a emoção, faz com que a sua atenção fique detida àquele processo que para ele causa estranheza, porque já que ele está no monoideísmo, em o nosso exemplo de vingança, de ódio, há muito tempo ele não tinha aquele sentimento delicado. E isso para ele causa um certo desconforto e até mesmo constrangimento, a ponto de verter lágrimas em muitas ocasiões. Quando isto acontece, não há como se enjeitar a proposta de nós outros em auxiliá-lo. E ele se rende, pelo menos naquele momento, às nossas propostas de auxílio. Estou falando de uma maneira muito superficial, só para dar uma parca ideia de o quanto se pode fazer em uma reunião de desobsessão quando nós entendemos essas duas premissas, a psicoterapêutica e a pedagogia. Deixaremos assim de trazer aquela ideia de que uma reunião de desobsessão é semelhante àqueles exorcismos que nós já falamos, e que a proposta da reunião é simplesmente retirar o obsessor e encaminhá-lo para qualquer outro local. Nós encaminhamos sim, mas para um local muito bem definido, mas não sem antes prepará-lo para um local onde ele poderá se educar ou se tratar. Enfim, dar continuidade na terapêutica que começou na reunião espírita em um setor no plano astral. E, se já estiver, no caso, mais esclarecido, ou a sua presença obsessiva for decorrente pura e simplesmente de ignorância, sem nenhum propósito bem definido de prejudicar o assistido ou o consulente, para ele, o tratamento energético das suas camadas sutis, as camadas perispirituais, poderá ser realizado todo na reunião espírita, pelos recursos que nos são próprios, junto aos recursos trazidos pelos guias espirituais, e o seu encaminhamento será direcionado para educandários no espaço. Então, desta forma, eu creio que neste nosso encontro tenha ficado bem claro que quando você, ou se você já viu em uma reunião de desobsessão, as longas dissertações evangélicas, à maneira de proselitismo religioso, tentando convencer o espírito que ele está errado, que ele tem que modificar, falando demasiadamente de Jesus, e no final ele não entendeu nada, ou está demasiadamente revoltado, ou demasiadamente desequilibrado, e ainda assim o dialogador encaminha para os guias espirituais: você vai com os guias espirituais agora, não tem nada para fazer, lá você vai ser cuidado. Não é assim que funciona. O trabalho se realiza no plano terreno, porque se fosse para os guias espirituais resolverem toda a demanda, não haveria necessidade de trazê-los até aqui. É porque nós temos recursos muito especiais que, jungidos aos recursos do plano maior, nós conseguiremos uma maior efetividade no trabalho caridoso que é a desobsessão. Entendemos assim então que estamos cuidando tanto do obsessor quanto do obsediado da mesma forma, com o mesmo altruísmo. Eu espero que este nosso encontro tenha sido útil para você. Eu creio que, por menos conhecimento que nós tenhamos, alguma coisa foi proveitosa sim. E se foi, eu agradeço. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Se você tiver interesses em aprender um pouco mais sobre os campos energéticos, sobre o autocontrole através do autoconhecimento para conseguir mais plenitude e, por fim, ser verdadeiramente feliz, nós deixamos disponível aqui logo abaixo deste vídeo um link com os nossos cursos e as literaturas que produzimos ao longo desses 2 últimos anos. Você encontrará livros físicos e livros digitais, cursos gratuitos e outros cursos não gratuitos, mas que estes cursos, cujos valores nós arrecadamos, também têm uma destinação para o Instituto Elevar, que ajuda crianças e jovens no desenvolvimento e na inserção social com maior produtividade. Basta, portanto, procurar o link lá na descrição e fazer essa parceria conosco e com o Instituto Elevar. Aguardamos vocês
no próximo encontro. Namastê!